Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre a tradução de conceitos jurídicos para a linguagem das finanças e vice-versa. Apesar de ser pouco discutido entre nós, esse tema é central para os processos de reequilíbrio e para os processos para cálculo de indenização por investimentos não amortizados em contratos de concessão e PPP. Em vista do apagão das canetas, tem sido cada vez mais comum que os processos de reequilíbrio sejam levados às instâncias arbitrais e judiciais. Nessas instâncias, os decisores finais, árbitros e juízes, são profissionais com formação jurídica e geralmente sem formação financeira. Nesses processos, a decisão final sobre o reequilíbrio ou a indenização devida depende da capacidade de árbitros e juízes com formação jurídica interagirem e se entenderem com peritos cujo instrumental para cálculo desses valores é econômico e financeiro. Nesse contexto, é particularmente importante consolidar o entendimento sobre como se traduz para a linguagem econômico-financeira conceitos jurídicos muito usados para lidar com os temas em torno do reequilíbrio dos contratos de concessão e PPP e do tema das indenizações por investimentos não amortizados. Para falar sobre esse tema, temos hoje dois convidados muito especiais, Marcos Siqueira Moraes e Bruno Leda. Marcos é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é bacharel em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e mestre em Economia Política pela Universidade de Sheffield, da Inglaterra. Não sei se eu pronunciei direito, Marcos, depois você me corrige se eu errei. Marcos trabalhou como chefe da unidade de PPP de Minas Gerais, fundou o Radar PPP e é atualmente o responsável pela área de apoio à estruturação de projetos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, coordenando uma carteira de mais de 50 PPP em diversos setores. Bruno é graduado em Ciências Econômicas pela USP e mestre e doutor em Ciências Econômicas pela FGV do Rio de Janeiro. Bruno é também professor de Economia da USP Ribeirão Preto. Além disso, ele é associado sênior da Fundace, onde atua como consultor econômico-financeiro no setor de infraestrutura desde 2011. Marcos e Bruno têm ampla experiência em modelagem, estruturação e regulação de contratos de concessão e PPP. A gente está conversando aqui com a nata, né, em relação com as pessoas que estão ali na nata, né, enorme experiência, enorme qualificação acadêmica e técnica sobre concessões e PPPs, desde a estruturação até a regulação, né? Então, vou tentar explorá-los aqui o máximo, né? Bom, para começar, vou fazer a seguinte pergunta para Marcos e para Bruno. Toda vez que advogados falam em direito à indenização, é muito comum a separação dos conceitos de danos emergentes e lucros cessantes. Por outro lado, no mundo financeiro se fala em diferentes moedas e em tratamento de valor de dinheiro no tempo, que considera sempre uma determinada taxa em termos reais para a equivalência de deslocamento dos valores no tempo. Como se traduzem e se conciliam as abordagens jurídica e a financeira em relação a esse tema? Eu vou começar com o Bruno. Vamos lá. Olá, Maurício. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, dividindo esta sala de debate com o Marcos Siqueira. Será um prazer imenso esse aprendizado com vocês. Vamos lá. Primeiramente aqui, né? Danos emergentes é um prejuízo que efetivamente ocorre, lucros cessantes é uma espécie de prejuízo que a pessoa deixou de receber ou lucrar ao longo do tempo. Então, você pode pensar, por exemplo, eu gosto de pensar no exemplo de um taxista, que se bateu o carro dele foi para consertar, o conserto do carro é o danos emergentes, e o tempo que ficou parado, e ele deixou de receber as corridas durante 10 dias, por exemplo, conserto do carro, é o lucro cessante. Então, você pode entender esse conceito, esses dois conceitos. Um é o gasto efetivamente, conserto do carro, desembolso, ocorreu o desembolso, e o outro é uma projeção de receita não recebida. A gente chama de economia de custo de oportunidade. Um já ocorreu, um não ocorreu. Esses conceitos podem ser traduzidos em economia sempre utilizando a ferramenta de fluxo de caixa. E aí vocês vão perceber que eu vou repetir bastante essa palavra aqui ao longo das minhas falas, porque para mim tudo se converge para o fluxo de caixa. Tá? No meu entendimento, tudo deve ser transformado em fluxo de caixa.
Então, o conceito de danos emergentes no fluxo de caixa são as saídas de caixa que efetivamente ocorreram. O de lucros cessantes são as entradas de caixa que ocorreriam e que você consegue projetar com alguma premissa, tá? Quantidade de horas trabalhadas pelo taxista, nesse exemplo hipotético, você consegue projetar e, uma vez construído o fluxo de caixa, você consegue. Bom, como são receitas que estão no futuro, não é verdade? Ele deixou de receber hoje, né? E no futuro, lucros cessantes. Eu preciso, se eu quiser indenizá-lo agora, eu preciso reconhecer o valor do dinheiro no tempo e, de alguma maneira, trazer esse dinheiro que ele receberia no futuro para indenizá-lo hoje, que é a ideia da taxa de desconto, que a gente vai abordar ainda mais nessa conversa. Então, no fim, tudo se resume para mim em fluxo de caixa, em transformar os conceitos de danos emergentes e lucros cessantes num fluxo de caixa projetado, descontado para calcular a indenização. Para mim é isso. Mas isso significaria dizer que o pagamento pela indenização por término antecipado nesse momento do tempo é igual àquele pagamento que geraria a taxa interna de retorno para o fluxo de caixa até aquele momento. Isso quer dizer que você concentra tanto lucros cessantes quanto os danos emergentes no mesmo conceito, em um pagamento que gera a taxa interna de retorno para o fluxo de caixa até aquele momento. Agora, explicar isso para um advogado é realmente impossível. Então, só para dizer o seguinte, respondendo a pergunta, primeiro, obrigado, Maurício, pelo convite, um prazer estar aqui com o Bruno, para mim é um privilégio poder estar aqui, e uma introdução e uma apresentação como essa que o Maurício faz, vinda do Maurício, seguramente o maior especialista no tema de infraestrutura no Brasil, é muito honroso. Obrigado pelo convite. Mas endereçando, portanto, a pergunta, esse desafio dessa tradução desses dois conceitos, ele é tão difícil entre esses dois mundos, entre esses dois lexos, ele é tão difícil quanto importante para o nosso negócio, né? para esse nosso negócio. E não só o negócio de discutir os problemas da concessão e tentar saná-los ao longo do tempo, mas esse é um problema que nasce no momento zero, né? Que nasce no momento de estruturação. Eu lembro de conversas que eu tive com o Maurício aqui há 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, quando esse movimento, esse reaquecimento da discussão brasileira sobre concessões e PPPs aconteceu e o mercado começou a se preparar para a estruturação, o mercado de consultoria, o grande desafio que tinha de se montar equipes de escritórios de advocacia e de times financeiros que pudessem sentar na mesa e conversar sobre como escrever cláusulas específicas de mecanismos de pagamento dos contratos. Eu quero dizer que esse problema dessa tradução entre essas duas estruturas cognitivas, se preferir, é um problema que começa bem antes dos desafios de reequilíbrio. É verdade que no mundo da estruturação, esse problema meio que se equacionou, porque você acaba tendo uma seleção dos times, que são times mais, tanto dos times financeiros, que têm uma percepção do mundo jurídico mais clara, quanto os times de advogados que tem uma percepção do mundo financeiro mais aguçada, você acaba tendo uma seleção para que esses times trabalhem juntos e as equipes foram se organizando. Mas os desafios ainda existem, eu vou dar alguns exemplos. E se traduz ao longo da vida da estruturação. Eu acho que esses conceitos também se confundem muito durante os processos licitatórios, né? E depois durante a gestão do contrato. Quero dar alguns exemplos antes da gente falar exatamente do caso da minha percepção aqui sobre o tema de danos emergentes e de lucros cessantes. Mas eu comentava recentemente, aqui na nossa largada, para dar um exemplo fora da pergunta, de um exemplo que eu vivi em outro país da América Latina, de construir critérios de licitação, né? Basicamente, na proposta do modelo, existiam dois pagamentos que eram diferentes no tempo, um pagamento relativo ao CAPEX de um determinado projeto de hidrovia, que se pagava durante 10 anos, e um pagamento que tentava ser associado ao OPEX, que se pagava durante 20 anos.
E os licitantes podiam definir tanto o pagamento 1 quanto o pagamento 2. Então, você fazia a sua proposta, dentro do envelope você tinha duas propostas, a proposta A e a proposta B. É claro que a proposta A é mais concentrada nos 2 primeiros anos e a proposta B é espalhada nos outros 20. O time de advogados do projeto insistia que, pela lei do país, em tese, que eu não vou dizer qual é, o critério de licitação tinha que ser a soma nominal de todos os pagamentos. Do ponto de vista tanto do poder público fiscal que está gastando dinheiro, não é igual pagar durante 20 anos do que pagar igual a 10. Não é igual. Não é só um tema de fluxo de caixa fiscal, não. É um problema estrutural de o dinheiro no tempo tem um valor. Mas os advogados do projeto insistiam que era inconstitucional, que era impossível que a comparação não fosse feita por soma nominal dos pagamentos. Quando a proposta concreta do BID, do nosso time, era que fosse um valor presente líquido desses pagamentos para comparação. Ao final, a proposta saiu conforme os advogados orientaram. E dito e feito, né, as propostas que efetivamente foram entregues, todas tinham um pagamento B muito baixo, e um pagamento, que era o pagamento espalhado no tempo, e um pagamento A, que era o pagamento concentrado, muito alto. Do ponto de vista do poder público, como a soma era nominal, isso era indiferente para a avaliação das propostas, mas para o modelo de negócios do licitante, isso aumentava muito a taxa interna de retorno. Esse é o tipo de problema que surge quando esses dois mundos, essas duas estruturas cognitivas não surgem. Mais concretamente sobre o problema em questão, para danos emergentes e lucros cessantes, eu tive esse debate várias vezes, tanto no Brasil quanto fora dele, né? Para dizer que tudo isso, se resumiria todo o problema como com esse marco que o Bruno apresentou, uma vez que você tenha as variáveis em jogo, efetuando um pagamento no momento do término antecipado da concessão, em que o fluxo de caixa passado tenha gerado a TIR que você usa como referência regulatória. Mas essa explicação, que é tão simples quanto isso, eu faço um pagamento para que a taxa interna de retorno do fluxo até aquele momento seja igual à TIR regulatória. Essa frase é uma frase de muito difícil compreensão, e que gerou já vários debates que geraram inviabilidade. Portanto, eu diria que para o nosso mercado, né, para o nosso mundo, criar as pontes que viabilizem a tradução desses conceitos é estrutural se a gente quiser continuar, se a gente quiser que o modelo de PPP continue dando certo no Brasil. Deixa eu fazer, antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu fazer aqui uma pausa didática, né? Você quer comentar, Bruno? Mas deixa eu fazer uma observação muito rápida aqui. Se eu pegar o que vocês dois falaram, basicamente eu chegaria à conclusão de que a ideia de danos emergentes e de lucros cessantes, esses conceitos não são úteis para o cálculo da indenização por investimentos não amortizados, né? Esses conceitos eles não ajudam em nada, eles só trazem uma certa confusão, né? É verdade que vocês estão olhando a indenização como eu gostaria que todo mundo olhasse, né? A partir do critério financeiro, né? Esse critério de que você dá ao concessionário, na data de extinção do contrato, a taxa, você cria uma receita, que é a indenização, né? Que dá a ele a taxa interna de retorno que era esperada, né, para efeitos regulatórios, naquele ano, até aquele ano, no qual o contrato se extinguiu, né? A gente todos nós aqui concordamos que o critério financeiro seria o melhor critério em tese, né? E estamos trabalhando com ele assim como premissa, né? Mas a gente não pode esquecer que tem outros critérios. Então, eram só essas observações. A gente deveria deixar fora dessa discussão os conceitos de danos emergentes e lucro cessante, né? Bruno, passo a palavra para você. Bruno, só para interromper com a falta de educação inerente aqui a essa interrupção, mas só para dizer que isso incorpora, estou dizendo, no meu esforço de traduzir a linguagem para os advogados, né, é que esse pagamento ele absorve os dois temas, né, de lucros cessantes e de danos emergentes. Então, é dizer, a melhor maneira de tratar o conceito jurídico é com uma abordagem financeira. Talvez
enfim, é um truque de linguagem aqui, mas que concilia as duas visões. Bom, era exatamente o que eu ia falar agora, no começo da minha fala, isso que o Marcos falou. Não é que o conceito de danos emergentes e lucros cessantes são inúteis aqui. Não, é que eles estão contidos no conceito mais amplo de equilíbrio econômico-financeiro, no caso que eu mencionei anteriormente no exemplo, quando você usa o conceito de fluxo de caixa. Ele já está lá dentro. Um é gasto. Eu concordo com isso e eu entendo isso. Inclusive, assim, se você quiser desdobrar no fluxo de caixa, talvez a gente pudesse definir a cobertura dos danos emergentes quando você tem o payback. Né? E daí em diante, né, até chegar à taxa de rentabilidade esperada, você teria lucros cessantes. Dá até para fazer essa tradução. Mas sim, a ferramenta financeira, não para efeito do cálculo, ela não dissocia, né? Ela não dissocia, né? Exatamente. E por isso talvez não seja tão útil, né? Sim. Na minha fala inicial, né, eu fui bem pontual falando, olha, a tradução entre esses dois conceitos jurídicos e o conceito econômico. Para mim, a tradução é fluxo de caixa. No econômico, eles traduzem fluxo de caixa. Mas, de modo geral, falando agora do assunto indenizações, né, de bens reversíveis, extinção antecipada de contratos, nesse contexto, eu preciso aqui dar um passo atrás e contextualizar um pouco antes. E aí o Marcos foi muito preciso na fala dele quando ele disse o seguinte: o problema nasce no momento zero. É lá que está. Se você resolver o momento zero, você resolve tudo o restante do contrato. O que eu quero dizer com isso? No momento zero, quando você está modelando a licitação previamente à assinatura do contrato, você vai ter as minutas de contrato ali que invariavelmente vão mencionar as seguintes frases: equação econômico-financeira do contrato, ou mantidas as condições iniciais do contrato, como critérios para equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Depois o Maurício pode fazer o mapeamento dessas palavras, né, nas leis, que eu não vou saber fazer. Mas, como eu vejo muitos contratos, eu vejo essas palavras aparecerem constantemente. Bom, isso aí na assinatura do contrato, momento zero, quando o Marcos mencionou. Lá na frente, em algum momento, por qualquer motivo, vai ter que ser feito reequilíbrio econômico-financeiro. Por qualquer motivo. Indenização, desequilíbrio econômico-financeiro de eventos que estão na matriz de risco, por qualquer motivo. Então, a minha pergunta é, quando você menciona com letra redigida e não número, a palavra equação econômico-financeira, lá na frente você vai precisar de número. Não tem como fazer indenização, reequilíbrio sem mexer com matemática. Então são duas linguagens diferentes, português e matemática. A minha pergunta é, deve existir uma conexão muito precisa entre essas duas coisas. O que eu quero dizer? Deve existir, de fato, uma equação econômico-financeira palpável. E aí, quando eu falo equação econômico-financeira, me permita, eu vou ter que puxar bastante para a matemática, porque não dá para dissociar, porque a indenização vai ser feita em número, não em português. Então, você precisa de uma equação de fato. E aí, quando a gente fala de equação, a gente tem o seguinte, é só lembrar das aulas de matemática. Alguma coisa x mais y igual a alguma coisa. Equação. Se fosse x mais y menor que alguma coisa, seria inequação. Maior que alguma coisa, inequação. Igual a alguma coisa é uma equação. E aí, no caso, a equação do equilíbrio econômico-financeiro parte de um fluxo de caixa, de referência, e a equação, precisamente, é a equação do valor presente líquido, VPL igual a zero. Dessa equação, a taxa de desconto que faz a equação valer em equilíbrio, ser igual a zero, essa taxa de desconto é ativa. Por definição. Um outro dia a gente pode depois detalhar melhor esses conceitos aqui, mas eu sei que nós três aqui entendemos bem, mas para a nossa audiência depois, um dia a gente faz um debate só específico sobre isso. Mas que é matemática financeira pura, tá? Você tem um fluxo de caixa, a taxa de desconto que faz esse fluxo de caixa na data zero, no T0, ser igual a zero, é a TIR. E o que significa ser igual a zero? Significa trazer a valor presente. O igual a zero significa o seguinte:
significa que na data zero, todas as despesas, todos os ônus são iguais aos bônus, todos os benefícios são iguais às saídas de caixa, os prós são iguais aos contras na data zero. Esse é o conceito de equilíbrio. Então, o que eu defendo, Maurício, para não me estender mais, é o seguinte, é que o contrato deixe bem claro, quando ele mencionar o termo equação econômico-financeira, que ele coloque a equação econômico-financeira associada a um fluxo de caixa de referência, e em cima dessa equação tem uma série de premissas, Maurício. Tem premissa, por exemplo, de crescimento populacional. Aí, eu fiz a premissa de crescimento populacional com dados do IBGE, e se a realidade for diferente do previsto? Eu construo a matriz de risco em cima disso, ponto a ponto dessa equação. Então, fica algo mais concreto, mais palpável, e é isso que, na minha opinião, falta nos contratos. Essa conexão direta entre os termos jurídicos, que estão pautados na linguagem, na língua portuguesa, e os termos matemáticos, que estão pautados na língua matemática. Essas coisas têm que ter uma relação unívoca, um para um, entre elas. Senão, vai causar confusão lá na frente. Então, esse é o ponto. Foi o que o Maurício falou, o Marcos falou precisamente. O problema nasce no momento zero, na elaboração do contrato. Se ali tiver bem claro qual é a equação econômico-financeira, os árbitros e os peritos lá na frente não vão ter dúvida de segui-la. Você, para mim, fez uma defesa sem dizer isso, né? Mas, para mim, você fez uma defesa excepcional da necessidade de você ter um fluxo de caixa regulatório, né? Que a gente tem chamado, é muito comum se chamar de plano de negócios, né? Mas é um fluxo de caixa regulatório que cria parâmetros quantitativos, né? Que representam o contrato em estado de equilíbrio, é o retrato do contrato em estado de equilíbrio e que permite, né, que você possa dizer que há ali, né, uma equação, né, a qual você volta todas as vezes em que acontece um evento que é risco de uma parte que impacta a outra. Né? Eu achei fora de série. Maurício, sei que você ia fazer pergunta para o Bruno aqui, mas eu posso fazer uma pergunta a ele e a você? Pode, claro. Tá. Nesse contexto, a gente tem tido umas discussões importantes aqui no Chile. Como você sabe, é um país bastante maduro no campo de concessões PPPs, né? Que é uma discussão bastante interessante de reequilíbrio. É verdade que os países da América Latina, como um todo, o Brasil, inclusive, têm enfrentado dificuldades grandes para a financiabilidade dos contratos de PPP e concessão. Quer dizer, o tema das dívidas assumidas pelas SPS tem sido um problema cada vez maior. O Brasil sempre foi um pouco blindado desse problema por causa da presença onipresente do BNDES, mas, inevitavelmente, esse problema já existe e continuará crescendo. Inevitavelmente, é bem provável que isso aconteça. Então, quer dizer, os sistemas regulatórios têm criado mecanismos para tentar monitorar e incentivar as condições de bancabilidade. Uma dessas consequências tem sido uma separação bastante clara dos fluxos de caixa da SPE entre os fluxos de caixa alavancado e desalavancado. Quer dizer, os financiamentos passam a ser regulados, você começa a ter todas as possibilidades de renegociação dos contratos se não há fechamento financeiro. E, portanto, na prática, esses fluxos de caixa regulatórios que têm sido geridos por vários países, Chile inclusive, são dois fluxos de caixa. O fluxo de caixa alavancado do projeto e o fluxo de caixa desalavancado do projeto. Inclusive tratados aí em contas separadas para permitir o acompanhamento mais próximo. E a discussão que a gente teve recente num projeto específico no Chile era uma discussão se fazia sentido que a análise de um reequilíbrio, estou traduzindo aqui os termos do ambiente institucional chileno para o brasileiro, mas se vocês me permitirem tomar essa liberdade poética, quer dizer, não chama reequilíbrio por lá, mas a análise de reequilíbrio seria uma análise especificamente do fluxo de caixa do equity, quer dizer, você separaria a dívida do fluxo de caixa e só a TIR do equity passa a ser a TIR desse plano de negócio regulatório. E toda a discussão é sobre a TIR do equity, não é sobre a TIR do projeto.
e quais as intervenções, pagamentos, indenizações, o que quer que seja, têm que ser feitas com análise do fluxo de caixa do equity, separando isso completamente do fluxo de caixa do projeto. Vocês acham que algo assim funcionaria no Brasil ou não? Excelente pergunta, mas antes eu preciso só dar um contextozinho antes sobre esse tema para depois conseguir responder. A pergunta é muito pertinente. Vamos lá. Aqui no Brasil, vocês sabem bem, a maioria das concessões são feitas com base em fluxo de caixa desalavancado. Não vai até o free cash flow do acionista, of equity. Separa no free cash flow to firm, que a gente traduz aqui no fluxo de caixa do projeto operacional. Tá? Quando você faz isso, no fluxo de caixa operacional, você já começa que você não considera, observa que você não considera ali despesas financeiras, porque não tem, é um fluxo desalavancado, quer dizer, não tem na teoria. Na vida real, eventualmente, o concessionário vai alavancar, vai lançar na DRE as despesas financeiras, vai ter um crédito fiscal em função disso, a TIR real dele vai ser diferente da que está lá no projeto, mesmo a do projeto, né? Mesmo a Free Cash Flow to Firm vai ser diferente. Mas onde eu quero chegar com isso? É que quando se adota essa premissa de falar, olha, eu vou fazer o fluxo de caixa desalavancado, o fluxo de caixa do projeto, você está dizendo o seguinte, olha, o projeto paga tanto por cento de TIR, caso quem está tomando esse projeto utilize, aí aqui é o ponto para entender, 100% de capital próprio. Se ele usar 100% de capital próprio, não tem despesa financeira, portanto, e essa TIR que tiver aqui, paga o custo de oportunidade dele. E é por isso, por essa premissa que você fala o seguinte, ó, durante 30 anos eu vou te dar uma TIR de 10%, 15%, para remunerar o seu capital próprio, como se fosse, entre aspas, uma renda fixa que o investidor fala, estou botando aqui por 30 anos uma renda fixa que vai pagar tantos por cento em cima do meu capital próprio. Implicitamente, nessa premissa, está dizendo o seguinte, e aqui é o ponto que conecta com o Maurício, matriz de risco, sempre ela. Você está dizendo o seguinte, olha, eu estou optando por fazer o equilíbrio, a equação econômico-financeira no fluxo desalavancado do projeto, eu estou optando por deixar o risco financeiro todo para o concessionário. É 100% seu. Você quer alavancar? Você quer tomar juros? Você quer estar exposto às oscilações do mercado financeiro, para bem ou para mal? É risco seu. Se você quiser usar só capital próprio, não vai ter risco nenhum para você. Daqui até lá, eu vou te pagar uma TIR constante do projeto. Essa é a escolha. A escolha é de matriz de risco. É jogar o risco financeiro, né? Atribuir o risco financeiro para o concessionário. Apesar do suposto, durante a estruturação, de que há uma alavancagem, você calcula a TIR com base no custo ponderado do capital. Mas essa Exato. É uma questão que sempre me incomodou também, entende? Mas é um excelente ponto. Se você está modelando que vai ter alavancagem ali, já tem um problema. Porque você precisa, para fazer dessa maneira, usar o fluxo de caixa operacional, que eu ainda vou chegar na sua pergunta, se dá para usar o fluxo de caixa do acionista, Free Cash Flow to Equity. Mas a premissa, é primeiro importante entender por que se faz tanto o fluxo de caixa operacional aqui, o da firma, o Free Cash Flow to Firm. Por que isso? Está dizendo, ó, o risco é uma opção de matriz de risco. A matriz de risco é todo do concessionário, faça o que quiser, mas não venha eventualmente depois me pedir variação de TIR porque você tomou risco financeiro. Essa é a opção que se faz. É possível fazer uma opção diferente? De falar, olha, vamos compartilhar com você, concessionário, o risco financeiro, e ao invés de travar o fluxo de caixa, a TIR do fluxo de caixa operacional, travar o fluxo de caixa acionista? Sim, é possível. É uma escolha de matriz de risco. De dizer, olha, então eu estou partilhando contigo esse risco. Então, respondendo bem objetivamente, sim, é possível, é uma escolha de matriz de risco. Em que situação eu acho que é imperativo fazer isso? Eu acho que seria sempre necessário fazer isso. Na regulação discricionária de empresas estatais de saneamento, por exemplo. Não tem porquê você deixar para a concessionária, uma concessionária, por exemplo, estatal, o risco financeiro, etc. Nem para bem nem para mal, porque você está onerando, ou para bem ou para mal, o usuário, que é o sócio da companhia. Então, assim, na minha opinião, a regulação discricionária deveria ser assim, a discricionária, tá? A contratual é uma opção, do tipo, ó, vamos querer compartilhar risco ou não,
Enfim, mas na discricionária, para mim, deveria olhar o fluxo de caixa do acionista no seguinte sentido. O alavancado. No seguinte sentido, olha, você tomou... Porque muitas da alavancagem é não onerosa. Esse é o ponto. Muita alavancagem é não onerosa, aí você estima regulatoriamente um WOC que, em geral, superestima a taxa de desconto de uma companhia de saneamento estatal, que é regulação discricionária, estima um capital próprio para a companhia estatal de saneamento com premissas, por exemplo, de CAPM, né, Capital Asset Price Model, de companhia privada, desconsidera todos os efeitos sociais, externalidade positiva do setor, enfim... Para a companhia, para finalizar então, é possível, depende da matriz de risco. Para a regulação discricionária, eu sou um defensor do free cash flow to equity, do acionista. Nesse sentido, acho que o decreto foi muito preciso, os decretos do novo marco, em falar, olha, vamos olhar para o fluxo do acionista, ele provocou isso, eu achei isso muito bom. Para a regulação contratual, é uma escolha de matriz de risco. Deixa eu vou fazer uma coisa aqui. A gente tinha, combinou entre a gente uma série de perguntas, né, do roteiro do que a gente ia tratar aqui. E a gente, com a primeira pergunta, demorou quase meia hora. Então, eu estou achando que se a gente for tratar de todas as perguntas, a gente não termina esse programa hoje. Tá? Se vocês puderem, a gente pode continuar depois. Já deixo aqui sobre a mesa um convite a vocês dois para voltarem nesse canal, para a gente conversar sobre aqueles outros temas, né, que tem problemas de tradução da linguagem jurídica para a linguagem financeira. Vocês voltarem para a gente conversar, sim, continuar depois. Certamente vai ser um prazer, se vocês puderem, para a gente tocar nesses temas. Mas como a gente já quase que esgotou o nosso tempo aqui, o que eu queria pedir para vocês, eu vou passar a palavra para vocês para fazerem considerações finais, né, e para a gente encerrar, mas a gente tratou do tema mais central, né, que era como a gente traduz danos emergentes e lucros cessantes para a linguagem financeira. Isso é absolutamente essencial, tanto para a discussão de indenização, quanto para a discussão de reequilíbrio de contratos de concessão. Né? Então, queria, agora, invertendo, né, passar a palavra para o Marcos primeiro, para fazer suas considerações finais. Obrigado, Maurício, mais uma vez. De novo, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A razão pela qual eu interrompi o fluxo para fazer essa pergunta é porque que na discussão regional, mais do que Chile, essa reflexão sobre utilizar o fluxo de caixa do equity, ela é chave para a pergunta sobre indenização e como se incorpora os danos emergentes ou lucros cessantes para fins da indenização. Porque a conversa específica da cláusula do contrato do Chile era se esses fluxos, se utilizaríamos o fluxo de caixa do equity como instrumento como ferramenta para estimar a indenização necessária para lidar com os lucros cessantes. Né? Então, isso, Bruno tocou na essência, tem a ver com a alocação de risco. Quer dizer, o Chile, ao fazer isso, escolhe que compartilhar com o poder concedente os riscos associados à alavancagem, aos custos financeiros do projeto. Quer dizer, de alguma forma, dependendo das condições de financiamento, a indenização pode ser maior ou menor, porque as condições de financiamento interferem no fluxo de caixa do equity, e essa TIR do equity, que é a TIR regulatória para fins do cálculo da indenização. E, mais uma vez, o grande desafio o que, na minha visão, faz muito mais sentido num contexto em que a gente precisa atrair financiamento, alocar riscos de financiamento integralmente ao setor privado. Não deu certo em vários países do mundo, não deu certo na América Latina, só funcionou no Brasil até agora, e só funcionou no Brasil por causa da presença do BNDES, e, portanto, o compartilhamento me parece fazer muito sentido. Então, discutir indenização, para mim, minha visão, inclui repensar um instrumento que pode ser o fluxo de caixa do equity. Mas eu quero dizer, e aí voltando ao tema da nossa conversa, e já concluindo aqui, o grande desafio disso foram os advogados, assim, de apresentar, rever, do ponto de vista financeiro, isso para mim é claro, e
e não é um grande desafio de tratar disso, né? Mas ao explicar para os advogados dos projetos, né, que a gente está discutindo mais de um, que estaria fazendo uma indenização não com base na receita da SPE, mas com base numa parcela da receita da SPE que é distribuída como capital, como dividendo, era algo muito difícil de compreensão. A gente deve ter gastado uns 6 meses de construção para poder fazer essa ponte, insistindo que essa conexão é, de fato, estratégica e chave fora do Brasil, mas igualmente para o Brasil. E por isso que profissionais como vocês dois são tão importantes nesse mercado, né? Que são profissionais que fazem a ponte desses dois conceitos. E eu espero continuar com a oportunidade de discutir esses temas com vocês, Maurício e Bruno. Bruno, sua vez. Bom, eu vou também ser breve nas minhas considerações finais. Acho que a gente falou bastante já sobre esse tópico da equação econômico-financeira como algo palpável. Então, eu só quero reforçar isso. Eu defendo que os contratos, lá no momento zero, como disse o Marcos, estabeleçam com muita clareza a equação econômico-financeira. Ela tem que ser muito precisa e sem margem para dúvida, tem que ser matemática, né? Não pode ser somente escrita em português, porque a conta lá na frente vai ter que ser feita em matemática e aí cria-se uma insegurança jurídica gigantesca, que é muito pior do que de antemão você limitar ali as margens de erro ali na conta. Então, qual é a conexão disso com a indenização, né? A gente sabe que saiu a norma de referência da ANA recentemente, com os anexos lá, com diferentes alternativas de se fazer a indenização. Existe, por exemplo, uma delas que é o anexo, a terceira metodologia, que é o Fair Value, que é o fluxo de caixa projetado e descontado, é essa que se baseia em fluxo de caixa, uma outra no custo histórico corrigido e uma outra em VNR. Um outro dia a gente pode discutir a conexão entre essas três, mas uma delas especificamente se baseia no método financeiro, que é essa do valor justo, as outras não, as outras se baseiam em valor da base de ativos, que invariavelmente vão dar resultados diferentes de indenização. Então é por isso que, assim, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: não é, na minha opinião, não se pode dissociar a indenização no eventual término antecipado de contrato, né? Ou término do contrato, não se deve dissociar jamais qualquer tipo de indenização do conceito de equilíbrio econômico-financeiro. E o conceito de equilíbrio econômico-financeiro tem que estar pautado na equação econômico-financeira. Então, se a equação econômico-financeira é utilizada, por exemplo, para calcular tarifa, e essa tarifa ser calibrada precisamente para manter a equação em equilíbrio igual a zero lá o VPL, e esse é o conceito de equilíbrio do contrato, na hora de acabar o contrato por qualquer motivo, ou no termo, ou antecipado, e eu precisar calcular uma indenização, essa indenização tem que estar conectada com essa equação, não pode dissociar, na minha opinião. Então, indenização, para mim, é somente mais uma versão, uma possibilidade, um evento de desequilíbrio, como qualquer outro. É só isso que eu queria finalizar. Indenização é um evento de desequilíbrio como qualquer outro, não pode estar dissociada da equação do equilíbrio econômico-financeiro que sempre vigorou nesse contrato. Bruno, é isso que eu finalizo. Muito obrigado. Desculpa, não queria interromper. Não, finalizei, era isso. Eu adoro ouvir isso que você está falando, porque lá no meu curso com o Felipe Sandi, né, a gente trata a indenização. A indenização é o último capítulo e a gente começa falando de indenização dizendo, olha, a indenização é um reequilíbrio, né? Reequilíbrio por conta da extinção antecipada do contrato, que é um risco alocado ao poder concedente, né? É um risco alocado ao poder concedente o fato do concessionário não ter conseguido amortizar o seu investimento numa situação de extinção antecipada do contrato, né? Bom, queria agradecer muito a Marcos e a Bruno por ter aceitado esse convite.
Aprendi muito aqui, é sempre um prazer, né, ter a oportunidade de discutir com pessoas desse nível, com esse tipo de experiência. Se você gostou desse debate, dessa conversa, por favor, curta o canal, inscreva-se no canal e voltaremos em breve com outros temas nos setores de infraestrutura.